O escândalo da USAID e o financiamento a governos de esquerda. Davi, muita gente está assustada aí, né, com Elon Musk, né, principalmente aqueles funcionários públicos que trabalhavam na USAID, e o Elon Musk, com o seu papel de com grande eficiência para reduzir os gastos públicos, ele, com a sua equipe do departamento DOGE, criado recentemente pelo governo Trump, entrou no USAID e descobriu muita coisa, né? USAID é uma agência governamental, né, que atende os interesses não só dos Estados Unidos, mas também do mundo. A principal finalidade é a distribuição de renda para países, né? Na verdade, não distribuição de renda, mas uma transferência de recursos públicos, né, oriundos da arrecadação pública do governo americano para países da África, por exemplo, para financiar várias ONGs na África e ao redor do mundo, né, para ajudar a achar cura de doenças, né, ajudar contra a fome, a miséria na África. Algumas crises, por exemplo, da Venezuela, existem ONGs no Brasil que são ajudadas por esta agência USAID, né? USAID, ela tem o seguinte significado, essa sigla, né? US, United States, e o AID, né? Agency International Development, né? E o AID, né? Que é esse trocadilho, o AID, ele significa ajuda. Então é USAID, né? Ajuda dos Estados Unidos. E recentemente isso veio à tona como uma grande bomba, um grande escândalo, porque essa agência simplesmente, nos últimos anos, ela vem contribuindo para financiar pautas que não é do interesse norte-americano, principalmente eleições em países que têm um viés de esquerda, né? O que você acha, Davi, que assim, o fim dessa agência, né, o desmantelamento dessa agência pelo governo Trump, qual é a consequência que isso pode acontecer no meio político, principalmente na América Latina? Cara, eu acho que o principal é o seguinte: vai acabar sendo descoberto que o dinheiro, teoricamente, foi desviado para outra função para a qual ele deveria ter ido, né? Se era para ajudar, como é que você descobre? E outra, uma coisa que não dá para inventar, como é que o Elon Musk, por exemplo, que assumiu lá, está fazendo essa varredura? Como que você descobre, e uma coisa que está contabilizada, que foi transferido o recurso, como que você descobre um exemplo, tem vários, mas que foi mandado 50 milhões de dólares de camisinha para o Hamas? Para financiar preservativo sexual para o grupo terrorista. Milhões. E o próprio Trump falou depois, nós descobrimos isso daqui e a gente depois viu, de acordo com os relatórios aqui de inteligência, que eles estavam usando esse dinheiro para fazer bomba. Então, ou seja, esse é um exemplo. Agora, tem vários outros assuntos que você nunca viu um dinheiro que foi enviado para vamos fazer um seminário de fortalecimento de princípios e valores cristãos. Não existe. Né? Sim. Existe uma transferência para cuidar de mudança climática na Amazônia, ONG da Amazônia. Existe não sei o que para fazer um musical trans na Colômbia. Para criança. Então, ou seja, o efeito político os democratas, né, a esquerda, ficar cada vez mais desmoralizada e, do ponto de vista legal, se foi feita a prática de crime. Porque como é que você pega o dinheiro do contribuinte que paga o imposto, trabalha, vai lá, declara o imposto todo ano, e depois ele vê que uma parte desse dinheiro, teoricamente, foi para essa agência, para ela ajudar quem tem maior necessidade no mundo, sendo que ela foi usada para financiar doutrinação de outras finalidades. E o que é pior, no caso do Brasil, por exemplo,
que foi mandado dinheiro para, teoricamente, ser utilizado no combate à desinformação. Justamente no ano de eleição no Brasil. Que muita gente questionou, falou, não, isso é mentira, não sei o quê. Mas encontraram no site da Justiça Eleitoral essa parceria. Sim. Notícia falando o USA e Tribunal Superior Eleitoral em parceria em combate à desinformação. Então, assim, até onde esse dinheiro foi, para quem? Para combate à desinformação e usado de que forma? Sim. Porque se disse muito, até para balizar a questão do golpe, lá a narrativa, né, do golpe, que o Brasil não poderia sofrer interferência, o Brasil e a sua democracia forte ia ser cuidada por quem de direito e tudo mais, mas se veio alguém de fora e ajudou de alguma forma ao desequilíbrio desse processo eleitoral, isso é gravíssimo. Houve uma intervenção, né? Entendeu? Então, assim, é muito sério isso. E por isso que o pessoal está tão desesperado. E o Trump já determinou de 10 mil. Ele queria fechar. Sim. Deram 10 mil funcionários. Ele vai falar, vou manter 300 pessoas. E acabou com a transferência para quem quer que seja até segunda ordem. E está lacrado o prédio. Algumas fontes elas dizem que, por exemplo, só o Brasil, nos anos de 2023 e 2024, recebeu 267 milhões e foram distribuídos para mais de 20 ONGs. E algumas delas, uma ONG do Felipe Neto. Olha... Alguma coisa de errado não está certo nisso, né? A gente vê muito... rumores, por exemplo, o Marcos Duval, senador, ele veio a público agora falar que ele estava com uma prova desde 2023, mas não era o momento, né? Ele até chegou a comentar que ele tinha provas de interferência na eleição, e agora que foi observado isso, ele apresentou esse escândalo da USAID que vem como uma bomba, né? Uma bomba principalmente contra o STF, né? Porque há rumores de que, por exemplo, o Marcos Duval ele apresenta alguns documentos do Tribunal Eleitoral condizentes com alguns documentos do USAID e algumas regras de como que faz para censurar o povo, né, ou aquela pessoa que se levantar para falar qualquer coisa contra uma informação oficial, né? Que oficial não quer dizer que é uma informação verdadeira. Não. E isso está gerando uma confusão muito grande. Inclusive, o Brasil recebeu essa semana, e no dia de hoje, o advogado da OEA, né, da Organização dos Estados Americanos. Né? Então, ele teve com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Barroso, e com o Alexandre de Moraes. E a notícia que a gente tem hoje, que é pública, é que esse advogado colombiano da OEA está estarrecido com todas os testemunhos daqueles que estão presos, né? Muitas pessoas que estão presas, inclusive ainda hoje esperando de fato a justiça chegar, né? Tem aquela moça que pintou uma estátua lá com gloss, né? Escreveu lá, perdeu o mané. Enquanto alguns ministros do Supremo Tribunal Federal deram aí, amenizaram a pena para muitos traficantes ao longo da história, né, Davi? O que tu consegue trazer aqui para refletir sobre isso? Alguns casos, por exemplo, alguns contraventores, né, por exemplo, né, do jogo do bicho do Rio de Janeiro, né, muitas pessoas receberam digamos assim, uma redução de pena, né, pessoas que cometeram crimes muito graves, né? E pessoas do Rio de Janeiro ainda estão lá esperando pela justiça de fato. Bom, eu acho o seguinte, a primeira coisa seria muito bom se a lei valesse para todos, tanto no Brasil como aqui, né? Sim. Nos Estados Unidos, que aqui a gente sabe que vale mais, né? Isso funciona mais, né? Mas eu vejo o seguinte,
o triste é ver que esse episódio, essa situação, inclusive a do próprio Daniel Silveira, né, deputado, né, ex-deputado, né, que está preso, que foi anistiado, foi dado, o Bolsonaro deu a graça para ele, concedeu a graça constitucional para ele. Perdão presidencial. Perdão presidencial, igual o Trump fez agora com o pessoal do 6 de janeiro, no Capitólio. O pessoal que foi preso orando em frente à clínica de aborto, sem fazer nada, só orando, foram presos. Sim. Pessoas que não tinham previsão de se verem livres até 2028, por simplesmente orar na rua. Sendo que a esquerda sai daquele jeito, faz aquelas paradas e ninguém pode encostar, se não é crime, né? Então, assim, se valesse para todo mundo, ótimo, mas o problema é você ver que pessoas que humildes, né, que nunca pisaram numa delegacia na vida, pessoas que trabalham, pessoas que têm filhos, e que você vê o histórico sempre prezaram por transmitir valores e princípios familiares, etc. Tal, são essas pessoas que estão presas. Sim. Entendeu? Sob a alegação da prática de um pretenso golpe que nunca existiu. Então, assim, essas pessoas, nessa parte, elas são inocentes. Se alguém foi lá e se exaltou e cometeu algum vandalismo, alguma coisa, do ponto de vista da moça lá, da senhora do batom, aquilo lá foi limpo depois com água e sabão. Então, ou seja, esse ato dela foi um golpe? Aí que é complicado, né? Por exemplo, como é que você vê hoje, né, eu observo a eleição do Trump, né, que muda completamente o cenário, não só econômico, mas político, em grande parte do Ocidente, né, e hoje a gente consegue ver também como a eleição do presidente da Câmara, a eleição do presidente do Senado, sim, com o apoio do Bolsonaro, e agora a visita do advogado da OEA, a descoberta desse escândalo, né, da agência USAID. Como que está o cenário hoje da política no Brasil? Hoje, no meu ponto de vista, eu vejo que a temperatura está subindo. Está subindo. Né, pro lado do governo, pro lado do governo hoje, né? A chapa está esquentando. A chapa está esquentando, a batata está assando, né? Pro lado do Lula e da sua turma, né? Porque a pressão está aumentando e muitas pessoas, inclusive, que ou se isentaram, né, nessa questão aí do golpe aí, e ficaram caladas, ou simplesmente falaram, não importa, essas pessoas hoje estão vendo que a coisa estava indo para um caminho tão complicado, ainda mais sabendo como se deu tudo do ponto de vista do financiamento do USAID, do desequilíbrio, né, de certas decisões de um lado para o outro, né, a mais favorável de um lado, desfavorável para o outro. Essas pessoas nem essas pessoas estão sendo capazes de permanecer no lado que está apoiando essa tortura judicial, vamos dizer assim, né? Então, assim, inclusive até jornalistas que têm viés de esquerda, eles estão vendo, poxa, peraí, o próprio ministro da Defesa, o Múcio, né? Foi no programa ontem, sei lá, acho que foi segunda, né? E falou que é um absurdo. Os inocentes têm acho que ele pediu para sair agora, não foi? Eu acho que ele tentou renunciar agora. Acho que o Lula fez um pedido a ele, né? Ele disse que é um pedido de amigo. A impressão que eu tenho é que, tipo assim, ele está vendo que o fim que vai ser o governo do PT e mais essa turma que está dirigindo o país, né? Está vendo as discrepâncias, né, dentro da ordem e da decência e o fim que isso vai dar, né? E essa é a impressão que eu tenho. Acho que o povo também tem essa impressão, né? O ministro da Defesa, ele não é a primeira vez, eu acho que ele já se pronunciou mais de uma vez querendo sair no meio do governo. Ainda tem esse ano e tem o ano de 2026 para completar. Então, se ele é o ministro da Defesa, é ele que é responsável aí pelas Forças Armadas, né? Deve ter uma grande parte aí de generais, né? Que não oficiais, né, do Exército, das Forças Armadas, de modo geral, que não ficaram satisfeitas com o desfecho que teve na última eleição, né, para presidente. Porque realmente o Brasil estava numa situação muito difícil, país completamente dividido,
mas é fato e que todos concordam, não só quem é da direita, mas também quem é da esquerda, que houve um exagero. Houve, de fato, um exagero, né? Principalmente do Supremo Tribunal Federal, né? Da mais alta corte do Brasil. Sim. E tudo bem, estão sendo acusados de golpe, tudo bem. As Forças Armadas, o que elas fizeram? Elas participaram? Nada. Uma coisa é a pessoa ter uma opinião, tanto que as pessoas estavam na frente do quartel. As pessoas estavam na frente do quartel. O fato de se manifestar na frente do quartel, por si só, não é crime. O que elas estavam falando também, liberdade de expressão, mas o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas que agora que condenaram essas outras que ficaram lá, elas não praticaram nada no sentido de vou tomar o poder, agora quem manda somos nós. Não aconteceu isso. As pessoas simplesmente exerceram o direito de manifestação. E elas ficaram acampadas ali durante quanto tempo, né? Houve até alguns boatos, né? Eu vou dizer que é boato porque eu não vi, né? Eu não estava lá. Sim. Mas a gente se buscar na internet, você vai achar que no dito dia aí, no dia 8 de janeiro, né? Começou a chegar, dia 7 e dia 8, aliás, começaram a chegar vários ônibus, né? O povo estava tudo acampado nos quartéis. Então, os oficiais em nenhum momento repeliram a presença dos manifestantes lá, né? E estava tudo em ordem, né? Não tinha ninguém armado, né? Havia pessoas ali, havia, inclusive, você via realmente um ato de humanidade, né? As pessoas ali cozinhavam uns para os outros, né? As pessoas recebiam doações. Isso foi tratado, desculpa de interromper, isso foi tratado, quem ajudou, porque eles falaram acampamentos, né? No quartel. Sim. Quem ajudou está sendo tratado como quem financiou o golpe. Mas a questão é qual o golpe? Isso para aí. Entendeu? Como é que o fato de alguém lá doar uma cesta básica ou 10 cestas básicas para o pessoal que estava lá, isso pode ser considerado como golpe? Uma coisa seria, por exemplo, se nós tomamos o poder, aí tomamos o poder, quem manda aqui somos nós, está preso fulano, beltrano, ciclano, agora quem manda a gente. Aí quem manda somos nós. Aí se alguém, isso aí, então vamos supor, tomei o poder, isso é um golpe, concorda? Sim. Violentamente ou não, na maioria das vezes violentamente, como o próprio ministro do Lula falou. Então, a partir daí quem ajudou a manter esse golpe está cometendo um crime. Sim. Agora, então, parou nessa parte. Agora, quando se fala do Bolsonaro nessa situação, você ter uma opinião, igual o Braga Neto, igual teve o Luciano Hang na época, sim, lembra? Naquele grupo de WhatsApp, e por ele dizer aquilo, já foi feito com ele. O que ele disse? Traz a memória. Foi dito entre um amigo, igual qualquer um brasileiro. E nós estamos acostumados com isso, que a gente fala muito. Quando nós estamos aqui nos Estados Unidos, o americano ele é mais fechado. Sim. O brasileiro não, ele fala, só resolve se acontecer isso. Sim. Isso é força de expressão, entendeu? Agora, se você fizer alguma coisa para esse sentido, ou se você realmente efetivar isso, aí sim, entendeu? Agora, foi a questão do Bolsonaro, de quem estava próximo. A Constituição, o artigo 142, que todo mundo fala, que aí acho que também eles aproveitam muito o pessoal ser leigo, e fala que é golpe e a regra vira ser golpe, porque a Globo falou é golpe. Mas o artigo 142 está lá na Constituição, ele prevê, está previsto. Tanto é que depois o Lula, assim que ele assumiu, ele não decretou GLO para botar ordem lá Sim. Supostamente colocar ordem na Praça dos Três Poderes. Decretou GLO. É um golpe? Não, está previsto. Garantia da lei da ordem. Então, assim, e se porventura, igual a minuta do golpe, minuta do golpe é o nome. Igual eles falam que o golpe da Dilma, o impeachment da Dilma foi golpe. Mas ela teve um rito. A Câmara votou, todo mundo votou. Sim. Teve um rito. Se isso é legal ou ilegal do ponto de vista técnico, aí é outra história. Agora, se o Bolsonaro, porventura, pega essa minuta assinada e protocola, depende dele ouvir um Conselho da República, que são outras pessoas. Aí, desse conselho, se esse conselho fala, ok, tem que ir para o Congresso tem que aprovar. Então, quer dizer, vai ser um golpe institucionalizado? Legalizado? Legal? Um golpe legal? Porque tudo é golpe. É.
E isso a mídia ela não esclarece, né? Para deixar quem está nos assistindo a par disso, porque a opinião pública ela acaba não se valendo. Por quê? Porque a mídia ela compadeceu com essa narrativa da esquerda, né? De que houve um golpe. Mas, de fato, não houve. Não houve nem tentativa, houve uma reunião, né, de políticos, né, inclusive Braga Neto também estava lá, e que, bom, trataram sobre assuntos que às vezes era o desejo da sociedade de uma forma geral para acabar realmente com a bagunça que o país sempre teve, né? Cara, na época do impeachment da Dilma, não, na época da prisão do Lula, não teve a ligação dela pro Lula? Ô, Lula, tô mandando para você a minuta, Sim. para você virar ministro e ter por foro privilegiado sendo preso. Isso sim é uma manobra. Agora, qual áudio que tem de alguém sobre isso? Não tem. Da época do 2022. Não. Você não tem isso. Até mesmo porque não existiu. Então, assim, é complicado. Agora, hoje, depois que o Trump assumiu, o que a gente está vendo, que golpe, o que é? É você financiar com dinheiro internacional. Sim. Uma mídia. A mídia que é golpista no Brasil, assim como não sabemos ainda como foi feito, né? Mas utilizar esse recurso estrangeiro para poder, de certa forma, disseminar notícias, né, que não são verdadeiras. Exato, né? Desequilibrar o equilíbrio do processo eleitoral, isso sim, na prática, foi feito. Tem a prova de que o dinheiro veio para cá para falar sobre combate à desinformação e acabou resultando no resultado que a gente viu. Então isso sim é uma coisa prática que se então já que é golpe, o golpe é esse. Sim. E agora, o que você acredita que esse governo ele vai ser capaz de chegar ao fim diante de tanta polêmica? Né? Teve um problemaço agora do Pix, né? Recentemente, o povo ainda tem, assim, não voltou às transações à sua normalidade, muita gente tem receio de usar o Pix por conta de estar sendo monitorado pela Receita Federal e ser taxado, né? Ainda mais. A questão do Lula, ele foi muito infeliz numa fala dele agora, né? Se tá caro, não compre, né? Como se fosse uma forma fácil e eficiente e eficaz, né, de reduzir a inflação, né, mas as pessoas estão indo hoje ao mercado para comprar arroz e não tem dinheiro. As pessoas não conseguem comprar 1 quilo de café porque está muito caro. Né? Não dá nem para chamar o vizinho para tomar um café na sua casa porque vai ter que oferecer um copo d'água e olha lá. Né? Então, tu acha realmente que o Lula ele vai conseguir chegar até o final com todo esse problemão que o país está aí, né? Ofereceu picanha, não está nem tomando café, pô. Então, como é que você enxerga isso? Eu acho difícil, porque, assim, se o nível de besteira que ele fala diariamente contasse na lei para se dar o impeachment, ele já estava impeachmentado antes da eleição, né, em 2022. Mas o que eu penso, assim, que eu vejo, o cara fala uma coisa de manhã, de tarde ele fala outra. E aí, se alguém... e ninguém pode chegar para contestar, porque a mídia também não fala. Então, quem fala que somos nós, o pessoal da internet, os outros influenciadores, ou os jornais mais honestos, né? São eles que eles estão querendo censurar. Um exemplo básico, na eleição, o Lula falava, Bolsonaro ele é incapaz de abaixar o preço do diesel, ele é incapaz de abaixar o preço dos alimentos, ele é incapaz de baixar o preço do gás de cozinha. A culpa é dele. Aí hoje, antes de ontem, sei lá, a coisa que eu aprendi nos meus mandatos foi que não é o presidente que aumenta o diesel. O diesel aumentou, 20 centavos, sei lá, 20%, sei lá. Eu aprendi isso, com a maior cara lavada, eu aprendi isso. E eu aprendi que quem faz isso é a Petrobras. Então, ou seja, e quem faz esse contraponto de pegar o vídeo
dele falando na eleição que a culpa era do Bolsonaro, e depois ele falando que a culpa não é dele, porque é a Petrobras, é no mínimo desonesto, não é? Sim. Outro exemplo, o Banco Central, o cara, primeiro, antes lá, Roberto Campos. Campos Neto. Até mesmo porque o Banco Central é autônomo. Sim, por lei. O cara indica, o presidente indica. Ele fez o que tinha que fazer. Inclusive, ele aumentou juro na época da eleição. Então, quer dizer, peraí, né? Não é assim, ó, a baixa juro, isso é uma coisa muito séria. Você que é economista sabe melhor do que eu. Então, só que aí termina, vamos tirar esse cara, tirou o cara, indicou o outro lá, o Galípolo, né? Que é o novo. Galípolo. O cara já entrou aumentando juros, e em março agora vai aumentar de novo. Atendendo às expectativas do mercado. O Lula, o que o Lula teve entrevista hoje, o que ele disse? O Campos Neto não tinha compromisso com o país, ele inclusive falava mal do país para os empresários estrangeiros, e ele não era contra o Brasil. Quem vai resolver isso é o Galípolo. Mas tá lá, o cara como que ele vai resolver isso? Ele aumentou os juros e agora tá falando que vai aumentar de novo em março. Então a culpa é de quem? O cara já saiu. Isso é claramente uma narrativa política. Então é o tipo da coisa que não dá para fazer. Agora, por que o Bolsonaro gerou essa coisa, esse ódio na imprensa, e eles pegaram isso como se fosse uma coisa ruim? Porque ele falava a verdade. Ele não escondia nada de ninguém. Às vezes eu vejo que a forma da comunicação ela pode fazer muita diferença. Tá? Eu vou trazer como exemplo o Lula. Ele fala assim, ele fala rindo, né? Tá caro, não compra, né? E só que ele fala com um sorriso, com um chapeuzinho de contraventor panamenho, e aí o povo olha para aquilo, talvez não com os olhos que deveria olhar, né? Talvez pelo apoio da mídia, a mídia talvez passe um pano quente em cima disso. O Bolsonaro, quando ele vai tratar sobre um assunto, ele trata com franqueza. E às vezes a franqueza, as pessoas elas não estão acostumadas a receber uma informação com muita franqueza. E isso pode parecer talvez um pouco prepotente ou né? Vou dar um exemplo, o próprio Trump, né? Com essa política dele de tarifar outros países, né? Acabou de tarifar agora o ferro, o alumínio e o aço no mundo todo, né? O Brasil, inclusive, é o segundo maior exportador de ferro do mundo, né? Depois do Canadá, e logo em seguida vem o México. Algumas empresas vão, né, penar bastante, mas tem algumas empresas do Brasil, né? Tem uma grande siderúrgica do Brasil que ela tem uma planta industrial com os Estados Unidos, ela vai se dar muito bem. Mas o que eu quero dizer com isso é que às vezes o presidente, né, da esquerda, ele tem aquele jeito muito popular de falar o seguinte: olha, eu estou ferrando você, batendo nas tuas costas, mas com um sorrisinho, e não vai doer muito, mas eu estou ferrando você. E às vezes um presidente mais conservador, ele vai dizer: olha só, para consertar isso, o remédio tem que ser amargo para depois as coisas caminharem bem, né? As coisas voltarem aos trilhos, né? Principalmente quando se trata de contas públicas, né? O Lula até agora ele não fala de reduzir o déficit fiscal, ele não fala de desinchar a máquina pública, que esse é o principal fator para que o preço das coisas no Brasil, dos itens do Brasil, caiam, né? Para que a inflação ela de fato diminua. Desinchar a máquina pública. Isso ele não quer fazer. Já o Trump, ele está fazendo o dever de casa dele aqui. E isso soa mal para quem olha, porque o Trump é um cara arrogante. Mas ele está fazendo o dever de casa dele olhando para o país. Exato. Se fosse a China ela não respeita direitos autorais, ela não respeita a tecnologia dos outros países, ela faz a engenharia reversa. Então ela comete vários crimes, mas ninguém comenta. Porque existe, obviamente, todo um apoio para que haja uma mudança de eixo aí do controle ou da ordem econômica no mundo, né? Bom, falando agora, Davi, sobre o Bolsonaro, eu vejo que assim, o Bolsonaro agora ele começa a se fortalecer ainda mais a partir desse ano de 2025, com todos esses acontecimentos.
e eu entendo que o Mota, presidente da Câmara, já trouxe assim, para o plenário para entender o seguinte: olha, eu já vou trazer essa questão da anistia, né? Isso tudo fortalece o entendimento que o Bolsonaro ele pode voltar realmente aí em 2026 fortalecido para a eleição, mas ele vai esbarrar na questão da inelegibilidade. Sim. Né? O Bolsonaro ele é capaz de voltar? Explica para quem nos assiste, você que é um advogado, como que funciona isso? Ele está inelegível pelo Supremo Tribunal Federal, né? pelo TSE, obviamente, mas com o aval do Supremo. Ele é capaz de voltar? Ele vai vir para 2026? Bom, eu penso que tem plenas condições se a inelegibilidade de alguma forma for revertida, né? Mas assim, a pressão está crescendo para isso, porque o motivo pelo qual foi decretada a inelegibilidade dele foi uma reunião com embaixadores, que ele falou sobre o processo eleitoral. Eu nunca vi falar que isso é um caso de inelegibilidade. Ao contrário de outros que foi por corrupção, dinheiro na cueca. O Lula, por exemplo, né, foi preso, etc, etc e tal. Então, da mesma forma, só que a questão do Lula, ele teve o processo condenado em várias instâncias, não sei quantos juízes. Chegou a ser preso, né? Ele não pagou toda a condenação, mas ele... E decidiram por si só, sob o pretexto lá do CEP, né, anular os processos. Não houve decisão de mérito final no sentido de declaro Lula inocente. Isso não houve. Absolvição. O que houve foi a anulação do processo onde parou. Então, ou seja, as condenações que ele teve estão lá. Agora, teria que começar novamente o processo. Então, ou seja, mas no fundo foi o quê? Vamos colocar ele no pleito, de volta no jogo eleitoral. Então, assim, tanto do ponto do Congresso quanto a Justiça pode reverter esse caso. Agora, o trâmite normal é o seguinte: chegou no ano eleitoral, tem um calendário eleitoral da Justiça Eleitoral, que tem um prazo para convenção, para eleger quem vai ser a chapa, se vai coligar, aquilo tudo. E aí, quando chegar no caso do PL, que é o partido do Bolsonaro, eles podem perfeitamente fazer uma convenção e falar quem vai ser o nosso... A inelegibilidade está lá. Vamos imaginar, a gente pensa que até antes disso possa se resolver. Mas está lá. Ele é filiado. O partido é uma entidade privada. Então, eles vão fazer a convenção e vão falar: o nosso candidato a presidente vai ser Jair Bolsonaro, e o vice e tal, não sei o quê. Aprovamos. Aí, depois disso, que tem um prazo também para fazer a convenção, vai ser feito o registro de candidatura no Tribunal Superior Eleitoral, no caso de presidente. E aí, no âmbito do TSE, vai ser analisado. Sim. Se ele vai poder ser candidato ou não. Como se ele vai estar lá inelegível, fora os outros requisitos de idade, etc, etc, etc. Bateu na elegibilidade. Nós vamos negar. Vai para a Procuradoria da República, dar o parecer, e volta, não, ele é inelegível. Aí cabe aí o juiz vai dar a decisão. Não registro de candidatura negado, indeferido. Ele pode recorrer, entendeu? Aí, dependendo desse processo, vai poder constar na urna e ter a votação, para depois do resultado final ver se toma posse ou não, se ganhar, se entra o segundo ou se ele fica. É questão muito técnica, né? Mas acho que nem essa questão técnica, eu não sei nem se chegaria a esse ponto, porque essa questão da elegibilidade, o próprio Congresso, ele pode reverter. Então, assim, eu acredito que sim, e até por questão de justiça, porque a razão da inelegibilidade, ela é muito frágil. E se você colocar na balança, como que você não vai deixar um cara concorrer que, querendo ou não querendo, ele representa quase 60 milhões de eleitores, de pessoas. Então isso é muito difícil, né? Inclusive agora eles estão fazendo já pesquisas para prever mais ou menos a opinião do povo para
a próxima pleito, que tá Gustavo Lima, Pablo Marçal, não sei o que lá, o Bolsonaro não tá. Então como é que você faz uma pesquisa assim? É difícil, né? E o mais engraçado disso tudo, que para mim a pesquisa mais importante é aquela do boca a boca, né? Eu pergunto para um conhecido, né, ou ligo para um familiar no Brasil, ou a gente vê simples vídeos, né, as pessoas colocando aquelas placas, né? Se você é Bolsonaro, buzine. E começa um buzinaço na rua. São pessoas desconhecidas, pô, né? Numa avenida, né? Numa avenida, e aí vira a placa, né? Se você não é Bolsonaro, né? Buzine. Aí o pessoal, ninguém buzina. Então, quer dizer, existe toda uma questão de compreender de fato, né, a opinião pública e entender que muitas dessas notícias que a mídia passa, elas não são notícias que a gente pode acreditar, né? Eu não estou querendo descredibilizar a mídia, mas a sensação do povo é essa hoje, né? A gente tem uma mídia que ela é muito complacente, né, com as medidas do governo que está aí hoje, e que a gente sabe que o Brasil ele não está indo nada bem, né? O povo aí tem reclamado bastante, né? Bom, com isso a gente chega ao fim desse episódio. Se você gostou desse vídeo, clica no sininho para receber novas notificações, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não deixe de assinar. Clica aí, assina o nosso canal, vai estar ajudando o nosso trabalho e fazendo com que o nosso trabalho chegue para novas pessoas aí dentro da internet, ok? Muito obrigado. Até mais.